28 de janeiro de 2025. Estou aqui numa conversa com Camila. Hoje é para eu gravar um vídeo sobre os princípios sumerianos do El e do An. De El, Enlil, El-Lil, né? E o An é de Anu, que é o Anunnaki, que é sumeriano, e que dentro desses seres tem um arconte, o governante, a autoridade, todo esse folclore sumeriano, todo esse folclore de dualidade e trindade, separação, de erro, de correção, de adoração, de louvar, de disputar, né, querer se entender pela disputa, pelos princípios na Terra dos sumerianos, dos Anunnaki. Por que esse receio? Receio que é uma criação do... Não é uma criação do humano. Não é uma criação do humano? O quê? Os princípios, mas eles vivem como se fossem criação dele. Sim, é uma criação de vocês e vive como uma criação nossa, de humano, certo? Eu vou trazer, que eu escrevi hoje, princípio, que a gente chama aqui na TPC de folclore sumeriano, de filosofia, pra gente, é de separação, como a gente viu na sétima dimensão, uma unificação, e a partir da 7.2 ou da sexta dimensão, uma sensação de separação, que são os arcontes apareceram, se dividindo e se projetando no mundo da energia, no mundo das formas. Atualmente no humano, quando a gente tem livros sagrados, livros de história, e tudo que a gente recebeu, tanto na Índia já nos Vedas, né, quanto nos livros que a gente recebe hoje com canalização, Urântia, Enoque, os apócrifos da Bíblia, os gnósticos até, inclusive. Essa ideia de imperfeição, essa ideia de seres positivos ou negativos, seres progressistas ou regressivos, uma ideia de corrigir um engano, o engano deste universo, sempre a partir de uma dualidade. Houve a perfeição, há a perfeição e foi criado algo imperfeito. Há um universo material e um universo antimaterial. Essa dualidade é a crença, é o folclore, é a filosofia de entendimento do mundo sumeriana. O sumeriano sustenta uma ideia de que é refém, de que é vítima, ou de que precisa ser louvado e admirado, que precisa recuperar o seu poder que foi usurpado por outro, em que o Enlil recuperando seu poder, ou Ninun Sagya, Inanna, né, a irmã, ou Marduk, sempre uma ideia de usurpação do Anunnaki que não estava na Terra contra os que se reconhecem como da Terra. Nesse folclore sumeriano, aqui na Terra a gente vê que Deus é o demiurgo, é aquele caolho, aquele um olho só. Demiurgo é nesse sentido, que vê pela metade, ou que criou o universo de forma incompleta, que ele é a imagem e semelhança daquilo que é esquecido, da perfeição, de como criar, ou que ignora, né? Os gnósticos têm Sofia, tem Pleroma, tem todo uma divisão de mundos. Essa sensação de estar separado da criação, entre criação e criatura, é assim que se sente o Anunnaki. Um Anunnaki que para a gente chega como um arquétipo, existência de seres das Pleiades, de várias raças, também de Andrômeda e Órion, que forma os arcontes que a gente encontra muito em Andrômeda e Órion. E além do mais, eu acrescento, vou colocar tudo que eu escrevi hoje, os sumerianos também se sentem presos nas linhas de tempo, que é o caso de estarem aqui na Terra, presos em certas linhas de tempo. Tem várias linhas de tempo, transitam entre elas, mas não conseguem transcender e além de outras linhas de tempo, dessas linhas de dualidade. Essa dualidade e essa trindade é conhecido como Brahma, Vishnu e Shiva, como Deus Pai e Filho, como os três, né, formando uma estrutura, um tripé, a pirâmide ou a dualidade, né, bom e mal, certo e errado. Todos esses arquétipos partem de que o mundo é injusto ou incorreto, principalmente no humano, e no sumeriano tentando
corrigir esse mundo ou trazer justiça para esse mundo. Todos têm um princípio que a gente chama do não-holismo, princípio de não estar em conexão e ver o mundo como um todo. Então, na Terra, todas essas literaturas e folclores que existem, mitologias, são baseadas nesse mito sumeriano, como o sumeriano vê o mundo. A ideia de que é mortal, principalmente. O ponto principal do sumeriano é o medo da morte. Mesmo que um sumeriano vive 100, 200 mil anos, 800 mil anos, ou que um ser do pleroma, um ser mais sagrado, viva 8 milhões de anos ou bilhões de anos, só para o terráqueo ter uma referência, ele tem muito medo de ser passageiro, de atravessar o universo material, antimaterial, porque ele está na dualidade. Ele está numa condição e outra, ou tenta conquistar as duas condições que ele se coloca, né? Como eterno e como Deus, como criador e criatura. Inverte muitos papéis, porque o ser cósmico que está aqui como humano, que criou, que ajustou o Anunnaki, essas raças, a gente que criou arcanos para formar os arquétipos, né? O humano que ouve um vídeo como esse é o criador dos Anunnakis, na verdade, desse corpo Anunnaki. E então o Anunnaki, para estar na Terra e poder existir, inverteu o papel e disse, não, nós criamos esse corpo, adaptamos, ou na verdade foi adaptado só para adentrar nesse corpo, para que a gente viva esses princípios Anunnaki e transcenda junto, sendo Anunnaki, junto com os Anunnakis, através desse folclore, dessa mitologia sumeriana, transcenda essa divisão, essa separação que está no cerne do Anunnaki. Essa guerra interna, a guerra dentro da gente, representa o Anunnaki. Todo Anunnaki tem uma guerra dentro de si. Todo sumeriano, todo arconte. E a gente vem ajudá-los neste processo de transcender essa guerra dentro de si. Essa injustiça, essa correção. Todo o folclore dessa civilização Terra vive sob esse aspecto de vocês. E é uma honra agora transcender esse aspecto de todos esses arquétipos, todo esse comportamento, nessa visão de mundo Anunnaki, essa filosofia de mundo. Com amor, com a ideia do incondicional, a ideia do holismo, né, com a prática desse diálogo, dessa diplomacia, e não no combate, não na disputa. Foi isso que eu trouxe, e esses princípios são os princípios de vocês, a partir da nossa visão, que você sente dessa colaboração, desse ser cósmico humano com o Anunnaki, que eu falo como ser cósmico e falo como ser encarnado, humano, terrestre, dentro desses princípios que vivenciei esses princípios, né? Como um representante também do sumeriano aqui dentro de mim. Tá trazendo o que não é para dizer o que é. Está trazendo o que não é para dizer o que é. Deixa eu entender. O que não é do universo, da realidade do mundo O dualista multidimensional. não é. Dualista não é o quê? Não É é. toda a base da vida sumeriana, Anunnaki, terrestre. Deus e o diabo, E todas as vocês coisas são que estão... terrestres. Oi? Nós Vocês são somos Deus. terrestres. Vocês são terrestres. E Vocês são terrestres. Da Terra da divisão. quando a gente é sumeriano, sim, quando a gente está com vocês, representando vocês, ou ainda não unificando vocês dentro da gente, há essa divisão. A gente representa a divisão que tem dentro de vocês, no universo cósmico. Vocês já extrapolaram essa ideia de dualidade? Ainda não. Então, dentro da gente é normal que haja essa dualidade, que eu traga o que não é, porque vocês vivem a partir do que não é, no holograma, criando, alimentando, o que a gente chama de holograma é o que não é. Então é importante eu trazer o que não é, porque cada Anunnaki, cada sumeriano, cada divisão dentro do humano vai transcendendo para o holismo, para trazer o que é. Mas é preciso reconhecer bem isto, para vocês acordarem dentro da gente e perceberem que está na hora de unificar, de aceitar esse humano terrestre como um agente transformador do universo
e como um parceiro, um igual a vocês. Ou seja, alguém para unificar, para ser mesmo, passar a ser também esse humano cósmico. Porque o terrestre já fez o trabalho, vocês já nos passaram como é que vocês vivem. E agora a gente traz algo a mais. O que é, como você está dizendo, né? A unificação, a sétima, oitava, nona, décima dimensão. Como é que a gente faz isso? Eu tenho que trazer os medos. Um medo extremo de ser eterno, infinito e criador do Anunnaki. De aceitar-se como criador. De transcender a ideia de El e de An. Todo humano que usa esses nomes, esses codinomes, esses apelidos, que troca o seu nome e usa o El e o An, o El de Enlil, El Liu e An de Anu, eu estou trazendo isso para a pessoa humana. Helena Danan, vou trazer um exemplo. El de Helena e Danan An. Ela é parte dos Anunnakis mesmo, declara como representante da confederação na Terra, muito amiga de Enki, segundo ela, e ela tem o El e o An, e assim é o nome dela, porque ela representa a sabedoria Anunnaki, e ela fala das guerras no mundo, da divisão, da guerra que tem dentro dela, quando vieram os Greys abduzi-la, colocar implantes, quando vieram outras raças livrar ela dos Greys, esse combate interno de arquétipos, de raças, esse medo de ser criador eterno e infinito. Então tem que falar que existe uma guerra neste universo e que a guerra de Orion não acabou e que ela está em pleno desenrolar. Isso é sumeriano, isso é arquétipos extraterrestres. Isso são vocês. O eterno conflito, disputa de poderes que está ainda muito vigente na Terra. E muita gente traz uma sabedoria dessa dualidade que ainda está em guerra, vendo quarta, quinta, sexta dimensão, percebendo quinta e sexta dimensão, todo esse universo em polvorosa ou em conflito interior, sendo que a existência humana, outros como nós estamos trazendo que a existência é muito além dessa dualidade ou dessa crença de que somos incompletos, imperfeitos, que estamos num universo de erro, num universo injusto, num universo não criado completamente, que está em processo de harmonização. E essa crença na desarmonia que faz a gente progredir, evoluir, ter tecnologia, tecnologia artificial, consciencial, e a base dessa civilização que é sumeriana, Anunnaki, que é evoluir, que é conquistar. Então essas pessoas, esses humanos que estão sendo Anunnakis, sumerianos e arcontes na Terra, estão deixando vocês visíveis, que está dentro da gente, para a gente transcender isso. Que este princípio Anunnaki é o que a gente transcende. Da separação, da divisão, da guerra, do conflito, do progressivo, que o humano não tem condições, ou o humano tem que corrigir o erro de vocês. Muitos trazem isso. Né, que é papel do humano transcender isso. E a gente traz isso, sim, é papel do humano cósmico transcender isso, humano que está terrestre, transcender, mas como sumeriano, sendo vocês. Então, que bom que essas pessoas trazem a sabedoria Anunnaki, trazem que ainda existe esse mal, ou essa incompreensão, ou essa desarmonia, e existe também o bem, os que estão trabalhando na genética para conseguir chegar na luz. Toda essa ideia de evolução, de injustiça, de que precisa avançar, é a vivência de vocês em quinta e sexta dimensão. É esse conflito interior que a gente traz para desatar este nó, para pacificar isto, pacificar dentro da gente. E entre a gente conseguir se entender como é esse medo e essa desconfiança entre Anunnaki e humanos. Não tem medo. Não tem medo. Anunnaki é muito maior que o humano. Que sentido maior? Em tudo. O humano é medíocre.
Mas o Anunnaki não está dentro do humano? Ele que controla o humano, então. O Anunnaki controla o humano. Mas o Anunnaki está dentro do humano. O humano está englobando o Anunnaki. Vocês só estão dentro e são uma civilização com um conglomerado de raças que está dentro do humano. E o humano tem o seu lumínio com a sua essência. E é conectado com tudo que há. Além da dualidade. Então o Anunnaki, desse ponto de vista, tem medo de ser pequeno, de estar sendo controlado, de estar sob a ameaça desse humano que é tudo, o todo. O Anunnaki não se sente assim, se sente separado, dividido, tendo que conquistar e ter poder, recuperar o poder de criação. Essa é a ideia Anunnaki, porque o humano já é tudo, não precisa ter poder. Poder de conquistar, de fazer, de ser. Porque o humano cósmico já é, e o Anunnaki está dentro desse humano. Para aprender com isso, para redescobrir que também tem esse poder de criação multidimensional. Aí você diz que não tem medo, sendo que você tem que dominar, tem que ser maior, tem que se sentir maior. Isso não é um receio? Histórias que não levam a lugar nenhum. Histórias. As histórias sumerianas não levam a lugar Essas nenhum. histórias não levam a lugar nenhum. Todas essas histórias são sumerianas. Todas essas são escritas por vocês e não Então levam a não leva lugar a nenhum. lugar nenhum. Mas as atitudes, sim. Esse encontro do humano cósmico com você, aqui dentro da Camila, dentro de Fábio, dentro desse humano terrestre. Isso sim leva a algum lugar. Essa diplomacia, essa conversa. Isso sim, que a gente está fazendo agora. Tudo que é história não leva a lugar nenhum, porque não é atitude, não é vivência. Vocês vivem na história, no contar história para ter poder, para ser louvado ou para se sentir maior, sempre o maior diante do menor. E o que a gente está fazendo é, estamos iguais aqui? Podemos nos sentir iguais? Dizer que você está dentro aqui, o humano não é cósmico maior que você também é cósmico e que nós somos um, que não precisa ter receio de se sentir menor, nem querer se sentir maior, que é muito além disso. Pegue em Camila, sinta em Parece um Camila. pastor querendo evangelizar você. Sim, exatamente o que a gente aprendeu a linguagem com vocês. A evangelização, tudo isso é sumeriano Anunnaki. A evangelização, está perfeito, é isso mesmo, eu estou representando o sumeriano na Terra. Perfeito. Você não consegue sentir a unificação, uma experiência direta de unificação. Sempre precisa julgar, sempre precisa colocar um que ensina, outro que aprende, um que é subordinado, outro que é mestre. Esse é o espírito Anunnaki. Essa é a essência. Sempre haverá esse julgamento, essa análise, dizer que não serve para nada, que não vai avançar, que não consegue. Que é incapaz de sentir esse todo dentro de si. E vai se colocar diferente de mim e você, o humano e o Anunnaki, separado. E esse traço é o de união. Um está dentro do outro, um é o outro. Nós somos essa civilização que somos vocês. Só que se eu falar como sumeriano, eu estou sendo dividido. Preciso falar como nós, como ser cósmico. E eu preciso, ao sentir isso, preciso passar para você que sim, você também é. Você está dentro de Camila, você consegue sentir isso. Não tem que evangelizar nada, é só sentir o que já é. Nada precisa ser a prisão nas linhas de tempo. Soltar a ideia de tempo, de eventos, né, para os Anunnakis. Sinta Camila e deixe Camila se expressar junto com você, sendo você e Camila. Camila, eu recebi a proposta de contar de 10 até 1 para ir nas dimensões, 10ª dimensão ou além. Tá correto isso? Conto de 10 até 1.
Pode fazer. Então vamos viajar, nos expandindo. 10, 2, 1. Para sentir esse universo com outro universo. Esse outro universo junto com esse. Essa consagração de universos. Esse é um novo para a parte sumeriana que estava esquecida. Esse encontro de universos. Agora é só se abrir, sentir, abrir. A gente chama se expandir, estender-se a todas as dimensões. Venho para te perguntar se uma vez unido já não há esse sentimento de separação, essa sensação de divisão. Se ao sentir agora os universos e as dimensões de si mesmo, dos universos, do ser, se unifica esse único em unicidade. Se sente isso. Se completa assim dentro da gente todos os arquétipos, traz os arcanos e além. Ou seja, se completa a sabedoria, o conhecimento, a existência em cada dimensão. E todas elas se unificam livres, sem divisões, separações, linhas de tempo, onde se sente isolado, mas sim nesse todo. Você está abraçando esse sumeriano em você com todos os arquétipos e arcanos e com teu ser lumínico e com o ser de essência desse universo que agora se une, se unifica.